Fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E que nesse momento possamos estar numa postura confortável, calmos e dedicar esse momento para nos alinhar com a espiritualidade superior. Que possamos dedicar esse momento para alimentar a nossa alma de bons pensamentos, boas reflexões, leituras edificantes, e que esse conhecimento possa nos auxiliar a conquistar o nosso amadurecimento espiritual. E dessa forma que possamos vibrar pelo nosso planeta, derramando uma chuva de bênçãos, para que cada vez mais os irmãos se reconheçam como verdadeiros irmãos que somos todos nós. E dessa forma possamos emanar boas vibrações para o nosso palestrante, Wagner Costa, que hoje irá ministrar uma palestra com o tema Parábola do Grão de Mostarda. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá. Boa noite a todos. Grande satisfação estar aqui nesta casa que nos acolhe com tanto amor. Eu aqui do Leopoldo Machado, nossa casa lá do TIC. Venho aqui para te bater um papozinho sobre esse tema que já foi dito aqui para todos. A parábola do grão de mostarda. O que seria isso? Eu queria pedir permissão para eu ler aqui a passagem do Evangelho. Vou ler a passagem de cada evangelista que nos trouxe esta parábola. Vamos ver em Mateus, capítulo 13, de 31 a 32. Ele diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. O qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças, e faz árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus. Em Marcos, capítulo 4, de 30 a 32, ele diz: Ainda disse: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, contudo, depois de semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. E por fim Lucas diz: Disse, pois, a que é semelhante o reino de Deus? E o que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou na sua horta, e que cresceu e fez árvore, e as aves do céu pousaram nos seus ramos. Aí está em Lucas capítulo 13, 18 a 19. A gente vê nessas passagens que Jesus ele compara o grão de mostarda com o reino de Deus, o reino dos céus. Mas o que seria esse grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente pequeníssima, pequena mesmo. Tanto que, à época, os rabinos representavam qualquer coisa pequena, eles faziam menção ao grão de mostarda. E aí Deus fala, Jesus nos fala, o grão de mostarda, esta parábola do grão de mostarda, esse reino que é comparado ao reino de Deus, que é a menor das sementes e ao chegar aqui virará a maior das árvores. O que é que ele quis dizer com isso? É lógico que a gente associa. Se é uma semente que será plantada, ela vai crescer. Então, se ele está falando em crescer, será que Jesus está falando aqui do crescimento do nosso planeta, crescimento econômico, crescimento em tecnologia? Será? Não. O que ele está aqui querendo trazer para a gente nessa passagem é o crescimento do reino de Deus. Reino de Deus aqui na terra, aquele reino que ele sempre falou. Meu reino não é deste mundo, o reino não é deste mundo. Mas que nós sabemos que o reino nosso mesmo de paz
é na espiritualidade. Este reino que vem aqui para a terra, e a terra um dia se tornará um mundo feliz, um mundo em que a felicidade será plena. E aí quando a gente vai trazer o grão de mostarda, esse grão, que até em outra passagem mais conhecida, né, quando fala da fé que transporta a montanha, quando seus discípulos não conseguiu curar o filho do homem que veio até ele, que ele fala: ó raça incrédula e depravada, até quanto estarei convosco, até quanto sofrereis? Trazei aqui essa criança, e ele vai expulsou os demônios, os espíritos. E aí, quando os seus discípulos chegam e perguntam: mestre, por que nós outros não conseguimos? A gente fez tudo o que o Senhor nos ensinou. E ele fala: em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha: transporta dali para aqui, e ela transportaria. Então, em mais uma passagem, ele usa esse grão de mostarda. Então, é esse grão de mostarda, é esse que vai vir aqui para a terra e vai transformar no reino de amor. Que o reino de Deus é um reino de amor. E aí quando a gente vai lembrando dessa mostarda, desse grão, a gente faz a comparação do nosso princípio inteligente. Aquela mônada divina que foi plantada aqui na terra. Lembram-se? O princípio inteligente, quando os espíritos construtores, quando a terra estava na sua formação, no seu início, e colocou a mônada aqui, que era o princípio inteligente, onde ele estagiou no reino mineral, onde começou a aprender a se movimentar, no reino vegetal, quando ele começou a aprender a germinar, a nascer, a crescer, no reino animal, onde ele começou a aprender os seus instintos, até chegar no reino hominal, chegar onde nós estamos hoje. E a gente aspirando chegar no reino angelical. Então, essa mônada foi plantada. Percebam que Jesus trouxe em uma parábola. Mas, a gente for olhar, analisar, esta mônada, este grão de mostarda, realmente foi plantada aqui na terra. E esta mônada um dia virou o Espírito, a nossa alma, que estamos aqui. E é esta alma que está sendo alimentada, que está sendo semeada, para que um dia possa ser a colheita vir. Mas qual é a colheita que nós queremos? O que é que nós queremos com esse crescimento dessa árvore, que o grão de mostarda é tão pequeno, mas se torna uma árvore tão frondosa, grande, cheia de frutos? O que é que precisa para que nós possamos chegar nesta árvore? Um detalhe é bem importante que os Espíritos nos traz. O crescimento é lento, mas é constante. O crescimento desta árvore de amor que Jesus nos fala, ele é lento, mas é constante. Por isso Jesus, na sua sapiência, na sua sabedoria, no seu eterno amor, mandou alguns semeadores para a gente. E a gente pode considerar Moisés, dentre outros profetas, aquele que veio a semear esta semente. Este grão de mostarda que já foi colocado aqui neste planeta, desde os princípios. E é Moisés com seus 10 mandamentos, preparando aquele povo, nos preparando para o reino de Deus. E trouxe os 10 mandamentos para a gente começar a entender, a respeitar e ver que há um ser superior, que a gente precisa amar a ele. E que a gente precisa amar nossos demais. Quando mundo fala: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, não levantar falso testemunho. Então ele começa a trazer essa semeadura. E depois dele veio o nosso grande mestre, que este diz, quando perguntam a ele qual é o maior mandamento: amareis o vosso Deus de todo o vosso amor, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis o maior e primeiro mandamento.
E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o próximo como a si mesmo. Farei ao próximo aquilo que querias que fizesse contigo. Então esse vem o grande semeador, onde Jesus vem semear o amor. Aí ele pergunta, qual é o reino de Deus? É o reino de amor. Esta semente de mostarda que foi plantada, ela vem sendo semeada constantemente ao longo dos milênios. E como eu falei no início, o crescimento é lento, mas é constante. Nossa sapiência é de um bom agricultor que está ali, que é Jesus, que está verificando como é que ele coloca cada semente, aquela erva daninha que naquele momento ele retira daquele local, mas ele simplesmente não joga fora, ele transforma ela. E ao longo do tempo vai estar todo o campo semeado de amor, porque o reino de Deus é amor. Quando a gente ama, não tem violência, não tem maledicência, não tem maus tratos, não tem nada disso. É isso que Jesus está nos trazendo. E ele deixa bem claro quando ele traz os 2 mandamentos. Amar a Deus. Já sabíamos desde a época dos 10 mandamentos. Precisamos amar a Deus. Não temer a Deus. Amar a Deus, que Deus é todo amor e bondade. Depois disso aqui ele fala, mas para você amar a Deus, você precisa amar ao próximo. Você só consegue amar a Deus se você amar ao próximo. Se você não amar ao próximo, você já está amando a Deus. Não adianta ficar de joelho, orando 2, 3, 4, 5 horas por dia. Mas meu Pai, eu oro ao Senhor, eu me confesso com o Senhor, eu conto todos os meus segredos ao Senhor, eu peço perdão ao Senhor, eu glorifico o Senhor, eu trago oferendas ao Senhor. Mas ele vai perguntar, e ao seu irmão que lhe pediu perdão, você fez a mesma coisa? E ao seu irmão que está precisando de um colo, de alguém para conversar com ele, você fez isso? Meu Pai, mas aquele meu irmão, não sei, eu quero saber do Senhor. Ele fala, nada disso que você está fazendo terá uma serventia. Só servirá para mim esse seu joelho no chão, só servirá para mim essas palavras que saem dos seus lábios quando você amar ao próximo. É naquela parábola também de Jesus, quando ele fala do Senhor que perdoou aquele servo que estava devendo um valor a ele, porque ele implorou e pediu. Mas assim que saiu, o servo viu outro que devia também a ele e pegou com toda a sua violência e jogou na prisão até que pagasse ele. Quando o Senhor ficou sabendo, ficou revoltado e pegou esse servo que ele já tinha perdoado a dívida e fez com que ele pagasse até o último centavo. É isso aí. Deus está falando, lhe perdoo, vou lhe perdoar. Mas você perdoou quem fez algo contra você? Pai, mas aí o Senhor é Jesus. O Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. Eu não consigo. Então pronto, eu também não. Quando você perdoar o próximo, quando você amar ao próximo, quando você fazer ao próximo o que você quer que faça contigo, eu também amarei a você. Então, Jesus foi semeando com todo o seu evangelho, com todas as suas bem-aventuranças, veio semeando cada uma dessas sementes, cada uma desses grãos de mostarda que estão aqui. E olha como é bem característico isso, né? A gente está falando de forma alegórica, de parábola que Jesus trouxe, o grão de mostarda que veio do reino de Deus e foi plantado aqui na terra. Só que a literatura espírita já nos trouxe que realmente a mônada, o princípio inteligente, transformado em mônada, ele vem
a espiritualidade, os espíritos construtores vêm e colocam ele aqui no nosso planeta, junto com o protoplasma e tudo mais. E ele vai fazendo todo aquele estágio nos reinos naturais. É uma semente, ainda não é o espírito em si, é uma sementinha que um dia tornará-se um espírito. Mas essa sementinha foi plantada aqui e está sendo semeada. Esta árvore da mostarda já está com um tamanhozinho, mas ainda não chegou no seu tamanho de todo o esplendor que ela é. Porque nós ainda estamos lutando contra nossas imperfeições. Nós ainda não conseguimos olhar para o próximo e falar: eu te amo, eu lhe perdoo, vem aqui, me dê um abraço. E depois que Jesus semeou, passou algum tempo, ele mandou mais um semeador, o Espírito de verdade, o Espiritismo. E essa gama de espíritos que está ao nosso redor. Ele falou: mandei um encarnado, eu vi presencialmente para semear. Agora vocês têm uma gama de espíritos que está o tempo todo ao nosso lado. Esses espíritos amigos, que não é só um, não é só o nosso mentor, tem vários que estão o tempo todo nos ajudando. Não é quando a gente está naquele sufoco não que a gente pensa: poxa, hoje não está fácil, hoje eu não estou conseguindo, a situação está ruim, eu não sei o que eu faço em minha vida, já tem uma semana assim, e vem aquela intuição, e vem aquela ajuda da espiritualidade. É o tempo todo. Quando está tudo bem, eles estão ali. Quando está tudo ruim, eles estão ali. Quando está mais ou menos, eles estão ali. Então nós temos vários semeadores conosco agora. Olha que coisa boa. Cada um de nós temos alguns semeadores que estão ali trabalhando com a gente para a gente ir evoluindo. Porque a projeção final desta mônada, depois de passar pelo reino mineral, vegetal, animal e hominal, é ir para o reino angélico. Essa é a nossa projeção. É isso que nós aspiramos. E é algo inevitável. Todos nós chegaremos lá. O crescimento é lento, mas alguns vão crescer, vão conseguir dar um salto a mais, vão conseguir virar para receber o sol melhor, então aquela folha termina crescendo mais. Outros continuarão ali escondidos, então vai demorar um pouquinho para receber a luz solar. Mas todos nós vamos evoluir. É isso que Jesus está dizendo. O grão de mostarda que foi retirado lá do reino divino e foi colocado aqui na terra, está querendo dizer que todos nós, grãos de mostardas que fomos colocados aqui, sairemos árvores frondosas, dando vários frutos. Mas para isso, não basta bem apenas o semeador. O semeador colocou ela e deixou da melhor forma. Aí agora a gente fazer a nossa parte também de semeador. Precisamos semear amor. Precisamos semear perdão. Precisamos semear harmonia. Que a colheita está chegando. Uma hora vamos colher. Não é isso? Quando a gente planta uma semente, uma hora nós vamos colher. E aí a gente precisa fazer a nossa parte. E que todos nós já sabemos. Aí é que está o grande X da questão. Todos nós sabemos o que fazer para conseguir evoluir e chegar nessa árvore frondosa. Mas qual é o grande detalhe? O orgulho, né? Esse cara, velho, ele chega na gente, se achega de um jeito que a gente não consegue se desvencilhar dele. A gente fica pensando assim: poxa, mas foi ele que me magoou. Não foi nem a primeira nem a segunda vez. Eu vou pedir perdão. Eu que vou lá para me reconciliar.
Se ele vier aqui, eu me reconcilio, não tenho nada contra ele não, mas ele que venha. Você viu como o Joãozinho falou com você, Wagner? Foi mesmo, eu não gosto dele. Mas Joãozinho falou algo que não era nem com Wagner, era com Antônio. Wagner ouviu e ficou chateado porque seu orgulho foi machucado. Então são coisas que acontecem conosco que a gente sabe que não precisava ficar naquele ponto ali batendo naquele martelo. A gente quer porque o orgulho foi ferido. Ou então naqueles momentos que a gente está até bem, aí vem aquele outro cara. Oi, meu nome é egoísmo. Lembra de mim? Eu tô aqui contigo, viu? Você lutou bastante para chegar aqui. Só você sabe o que você passou. Então, a partir de agora, pense só em você. Lembra como foi difícil para chegar aqui? Porque você estava pensando no outro, estendendo a mão para um e para outro. Agora é sua vez. Esqueça todos. A gente vai dar a mão ao orgulho e dar a mão ao egoísmo e vamos caminhando achando que está tudo lindo. Só que dentro desses dois caras que estão aqui, olha que interessante. Existem duas mulheres que estão ali chamando a gente. A caridade e a humildade. Olha o feminino chegando aí. Ó, eu sei o que eles estão tentando fazer com você. Mas o caminho da evolução é este. Não seja egoísta. Pratique a caridade. Pense no próximo. Lembre do que o semeador falou. Amareis o próximo como a si mesmo. Você gostaria que fizesse isso contigo? Não. Então, por que você vai fazer isso com o próximo? Ouça-me. Meu nome é caridade. A outra fala, olhe, meu nome é humildade. Você realmente chegou num belo patamar. Seus esforços valeram a pena sim. Mas vamos voltar um pouquinho? Vamos melhorar a nossa memória? Vamos esclarecer as coisas? Como você chegou no primeiro patamar? Não foi essa mão aqui que lhe ajudou? Foi. Quando você galgou o segundo patamar, não foram essas três mãos aqui que lhe ajudaram? Foi. O próximo patamar não teve também. E de todos os patamares, não teve aquelas mãos humildes lá atrás que lhe ajudaram desde o início quando você não era nada? Foi. Então a gente não pode agora só pensar na gente. Porque se essas mãos que lhe ajudaram tivesse pensando só nelas, você não chegaria onde você está. E é nesse momento, por isso que eu falo, a gente sabe. A gente sabe que o caminho, essa semeadura, dessa colheita, é o caminho traçado pela caridade e pela humildade. Por que insistimos no orgulho e no egoísmo? Por quê? Essa é a pergunta do milhão. Por que nós insistimos nisso? Quando não sabemos, quando não conhecemos, quando não nos vendamos ao chamado da caridade, ao chamado da humildade, ou estamos seguindo um caminho obscuro que não conseguimos vê-las, a gente não entende. Mas além dos profetas terem trazido para a gente, agora está aqui, tete a tete. Está aqui essa gama de espíritos nos falando. É assim. Vá por aqui. Mas somos nós que não queremos nos afastar desse orgulho, desse egoísmo. Que lá no fundo a gente ainda se sente superior a A, B, a C. Seja por classe, seja por etnia, orientação sexual, o que for, a gente se acha que é melhor do que o outro. E aí, quando a gente começa a trazer essa memória mais ainda, a gente percebe
que as mãos que nos colocou onde estamos hoje, não foi só nessa encarnação. Se te parar para dar uma analisada em alguns anos, voltar aqui alguns anos, quando estávamos lá no umbral, sofrendo, uma dor que parecia eterna, que nada passava, foi mais uma vez uma mão que se estendeu para a gente. Já pensou se não tivesse essa mão? Não teríamos nem essa oportunidade de estarmos aqui encarnados novamente, para poder reaprender novas lições, para poder praticar os mandamentos que Jesus nos trouxe. Então, meus amigos, não dá para continuar com esse orgulho e esse egoísmo de mãos dadas o tempo todo. Está na hora de abrir mão deles. Está na hora de dar as mãos à caridade e à humildade. Que assim a gente vai conseguir entender o amor de Deus. A gente vai conseguir entender esse amor que Jesus nos ensinou com tanta maestria através destas parábolas. O mestre tinha uma sapiência, tem uma sapiência, me perdoe, fora do comum. Mas sabendo a nossa capacidade cognitiva da época, além dos preconceitos já existentes, ele falava de forma simples, mas que atingia a todos e que ainda atinge a todos. Então, quanto nós que estamos no Espiritismo, conhecendo a doutrina, o que o Espírito de verdade nos trouxe, o enviado por Jesus, quando nós entendemos isso, temos a capacidade, tivemos a oportunidade de nos embrenhar neste conhecimento e simplesmente nos achamos que somos superiores, enquanto tem outros vários nossos irmãos que não conhecem Jesus e que ainda não têm capacidade cognitiva para entender Jesus. E aí nós espíritas nos fechamos no nosso clã e vamos conversar só entre a gente, porque nós tivemos a capacidade, nós fomos os escolhidos. Se fosse assim, Jesus não procuraria os doentes, os pobres, os leprosos. Como ele disse, vá dizer aos doentes. Os sacerdotes, os fariseus já conheciam a Torá, já conheciam a lei. Não praticava porque era mais conveniente ficar de mãos dadas com orgulho e egoísmo. Então nós que tivemos a oportunidade, que estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, conhecer e vivenciá-la, não podemos cometer o mesmo erro. Nós precisamos divulgar esta doutrina para todos, principalmente aqueles que não têm a oportunidade. Quando nós estamos aqui, quando a COFA está aqui, divulgando suas palestras em todos os canais, não apenas presencial, mas também desses canais que nós temos, ela está indo até aqueles que não têm acessibilidade. Até aqueles que não foram acostumados a ler, para estar lendo as obras básicas, para estar lendo as obras de Chico. Então, esta é uma obrigação dos centros espíritas, é uma obrigação nossa, que nos dizemos espíritas. Levar o amor, levar a palavra de Jesus a todos. E assim a gente vai, a cada dia, um broto vai saindo. A cada dia esta árvore vai ficando mais frondosa, porque ela vai se enchendo de amor. O reino de Deus, que Jesus tanto falou, é um reino de amor.
Essa parábola do grão de mostarda, ela parece tão simplória, tão pueril, mas ela é de um alcance muito grande. Ela está falando, nós, todos vocês, todos nós, fomos criados simples e ignorantes. Vocês foram colocados aqui para aprender no dia a dia, para aprender um com o outro a amar. Olha que coisa linda. A gente vai aprendendo com os nossos erros. A gente vai aprendendo com os erros dos nossos irmãos a amar um ao outro. Quantos de nós, se pararmos agora, vamos lembrar de algum desafeto? De alguém que você não fala mais? De alguém que você tinha uma amizade boa e de uma hora para outra essa amizade se dilacerou por uma besteira, por um mal entendido? Se a gente parar hoje, agora, e analisar o nosso dia, a gente vai ver uma caridade que deixou de fazer. Pelo menos uma. O aprendizado é esse. Não somos perfeitos. Continuaremos cometendo erro. Mas precisamos estarmos atentos para não permitir que esse erro continue. Todo dia fazer essa viagem nas nossas 24 horas e verificar onde foi que nós erramos. E sempre que possível, ir reparar este erro. Aqui ainda, gente. Não deixa para depois. Essa história que só na próxima encarnação, isso já acabou. Se eu tive a oportunidade, se eu vi o que foi que eu fiz, se eu percebi que eu errei, eu vou corrigir isso agora. A gente não pode estar deixando para mais tarde. Já tem, a nossa mochila já está cheia de reparação para fazer. De tantos erros que nós cometemos em várias encarnações. E os dessa também. Então vamos levar mais? Não. Porque erros cometeremos, ok? Ok. Mas vamos perceber qual foi o erro. Que não seja na hora, que não seja um mês depois, nem que seja 1 ano, 2 anos, a gente vai perceber esse erro. A resposta chegará para a gente. Até porque, como eu falei, tem uma gama de espíritos aqui do nosso lado, ó, orientando o caminho a seguir. Na hora de decidir se a gente vai reparar logo ou não, aí que a decisão é nossa. Então, quando a gente deixa o orgulho falar mais alto e diz, não vou, eu não quero saber, só na próxima encarnação, a gente não tem noção do que está falando. A gente não tem noção do que é se deixar para depois. O salto que a gente pode dar nessa escada evolutiva, ou simplesmente ficar aqui parado esperando o próximo degrau, porque sempre a gente disse que vou deixar para depois. Às vezes é só uma conversa de 10, 20 minutos. Ou às vezes é só ouvir. É só dizer, eu estava errado, me perdoe. Você não precisa chegar lá com uma palestra para aquela pessoa para justificar o que você fez. A gente quer justificar, ó, eu estava errado, mas também, esqueça o mas também. Eu estava errado, me perdoe. Só isso pode mudar muita coisa na nossa vida. Menos o inimigo que nós levamos para a próxima encarnação. E lembre que a gente fica aqui, nós conhecemos, né, os espíritos que até hoje nos perseguem por coisa que nós fizemos. Aí se a gente parar para analisar, eles fizeram algo com a gente na encarnação, aí desencarnamos, perseguimos ele, agora nossa oportunidade de estarmos encarnados e eles estão agora perseguindo a gente. Alguém precisa dar um basta. Nós, nesse momento, temos esse conhecimento. Então a responsabilidade maior é nossa. Não é dele que está lá sendo que está perseguindo a gente, não. Ele ainda está com aquela visão turva,
só que eu sei que lembrar do mal que nós fizemos a eles. E lembro mesmo que todo santo dia ele lembra daquele momento, daquela crueldade, daquela traição, o que nós fizemos a ele. E hoje nós já temos maturidade para entender isso, pedir perdão a ele. Mas não apenas pedir perdão a ele, é não repetir os erros nesta encarnação. Porque momentos igual àquele outro do passado acontecerão. Que precisa testar. A gente veio para cá para aprender. Como na escola. Tá bem? Tá preparado? Vamos fazer a prova aqui. Para ver se você realmente conseguiu entender todo o conhecimento. Fez a prova? Ó, infelizmente você zerou novamente. Vai ter que ir para recuperação. E aí a gente precisa continuar estudando. E eu volto a dizer, só depende da gente. A gente conhece. A gente sabe qual é o caminho certo. Além de saber, está sendo orientado o tempo todo. O caminho é esse. O caminho do amor. O reino de Deus é amor. Essa semente de mostarda que foi plantada, ela está sendo semeada o tempo todo. O próprio Jesus semeou ela. Ela está pronta. Ela está pronta. Só falta a gente dar aquele pequeno detalhe para ser colhida. Olha que Jesus fez quase tudo. Parou, trouxe Moisés, ele veio pessoalmente, trouxe essa gama de espíritos para nos auxiliar. Mas depende só da gente agora, aquele arremate final, para ficar pronta para a colheita. Então é isso, meus irmãos. Esta parábola do grão de mostarda, ela consegue trazer realmente o que é o reino de Deus, que é um reino de amor. Esse grão de mostarda que foi trazido aqui para a terra, justamente é de reino de amor. Que lá é só amor. Só que Jesus falou, ele recebeu a missão de Deus. Todos os planetas serão centros de amor. Então leve este reino até lá. Implante este reino de amor no planeta Terra. E é isso que Jesus vem fazendo ao longo dos milênios. E nós já estamos aqui, prontos, na regeneração, precisando fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Amar. A nossa parte é só amar. E quando todos estivermos amando, o reino estará implantado no nosso planeta. Enquanto um não estiver em guerra com o outro, enquanto um não estiver querendo invadir o país do outro, enquanto um não estiver falando mal do outro, enquanto um não estiver querendo dar uma rasteira no trabalho no outro, enquanto um não tiver inveja do outro, este reino não está implantado. E não basta apenas um. Tem que ser todos. Mas cada um vai fazendo sua vivência individual. A sua caminhada individual. E ao longo da sua caminhada, você vai percebendo, você vai estendendo a mão para um e para outro. E quando olharmos para trás, essa caminhada que você iniciou sozinho, já não vai estar mais sozinho. Terão vários outros nossos irmãos caminhando junto, rumo à felicidade, rumo ao amor. Então, meus irmãos, esse grão já foi plantado há muitos anos. Há milhões de anos que essa mônada veio aqui. Já estamos no reino nominal. Está na hora de finalizar esse trabalho rumo ao reino angelical. Uma boa noite para todos. Espero que tenha dado para
entender um pouquinho, para surgir várias dúvidas na cabeça, para estar agora aqui olhando no celular, puxar o livro dos Espíritos, para a gente estar fazendo a nossa parte. Alguém que pegue seu telefone e vá ligar para aquele desafeto agora. Me perdoe, vamos conversar amanhã, que este é o nosso caminho. Um grande beijo a todos, que Jesus possa iluminar a todos nós. Obrigado mais uma vez ao COFA, a essa casa maravilhosa que nos dá a oportunidade de conversar, de também estar aqui trabalhando, praticando um pouquinho da nossa caridade. Boa noite a todos e forte abraço. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, irmão, por compartilhar esse conhecimento conosco, que possamos utilizar da melhor forma possível em nossa vida, aplicar nas situações do cotidiano e dessa forma possamos crescer, evoluir e de alguma forma pensar como será que Jesus faria nessa situação. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Não esqueçam, de curtir e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Tchau!